Bom dia, tudo bem com você? Eu sou a missionária Evailza Marques. Para você que ainda não me conhece, está passando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer parte desse canal, deixar seu like, comentar. E a minha oração nesse dia é que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja constante na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus não se afaste de nós. Nós estamos no início de um lindo mês de julho, mês 7, e eu glorifico a Deus pelo privilégio que tenho de compartilhar com você a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina. E é maravilhoso saber que eu posso contar com você. Que o Senhor Jesus continue abençoando a você, a sua família, teus projetos, teus sonhos, e vamos nos alimentando a cada dia. Dessa feita, eu quero te convidar para nos alimentar com um livro lindo, maravilhoso que está no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero te convidar. Já leu esse livro? Não? Lê junto comigo então. Vai ser uma honra, vai ser um prazer. Então nós vamos começar hoje com o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. O que é que a gente conhece de Atos dos Apóstolos? O propósito desse livro é fornecer um relato preciso do nascimento e crescimento da igreja cristã. O autor desse livro é Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, certo? Ele era um médico gentio, ele não era judeu, e ele era amigo de Paulo, do apóstolo Paulo. Esse livro de Atos é destinado a Teófilo e todos os que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, esse livro é destinado para você, como é destinado para mim. Olha que coisa maravilhosa. A data que foi escrito esse livro foi entre o ano de 63 a 70 depois de Cristo, certo? Atos é o elo entre a vida de Cristo e a da igreja. Então, Atos é o elo que liga a vida de Cristo, de Jesus Cristo, e o da igreja entre os evangelhos e as epístolas. Ele está. O Novo Testamento começa, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, aí vem Atos, e depois vem as epístolas paulinas, tá bom? Então, Atos é esse elo que liga esses dois temas, livros da Bíblia, tá bom? Vamos lá. O versículo-chave desse livro, aprende aí, anota, é muito bom. O versículo-chave é o que está em 1º capítulo, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Certo? Quais são as pessoas-chave desse livro? Pedro, João, Tiago, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé, Cornélio, Tiago, irmão de Jesus, Timóteo, Lídia, Silas, Tito, Apolo, Ágabo, Ananias, Félix, Festo, Agripa e Lucas. Certo? São informações que nós encontramos na Bíblia. Eu estou utilizando essas informações da Bíblia de aplicação pessoal. Os lugares-chave: Jerusalém, Samaria, Lida, Jope, Antioquia, Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesareia, Malta e Roma, certo? O livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas, tá bom? Então vamos ler? Então vamos lá. Vamos, primeiro capítulo do livro de Atos. Vamos lá, diz assim: A ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, não é Barrabás, Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram-lhe: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Esta é a leitura do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que estamos começando nesse lindo dia. Olha que coisa maravilhosa é a leitura desse livro. O primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo 14, fala da ascensão de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. As provas infalíveis da ressurreição. Jesus dizia que ia ser morto, mas ia ressuscitar ao terceiro dia, e ali estava a prova de que Jesus estava ressuscitado, estava vivo, e que eles viram ele retornar à casa do Pai, ser levado para o céu. Olha só, aí a gente encontra uma coisa interessante. No período de 40 dias, Jesus esteve aqui, depois da ressurreição. E várias pessoas foram testemunhas de que Jesus estava ali, vivo, como ele havia falado que
ressuscitaria. E interessante, a promessa do Espírito Santo. É quando nós encontramos o batismo com o Espírito Santo é referido 7 vezes no Novo Testamento. Que coisa maravilhosa isso! 4 pelos lábios de João Batista, depois em Atos 1 e 5 e 11 e 16, tá bom? Atos 1 e 5 fala, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, certo? E quando a gente vai para Atos 11 e 16, Atos 11 e 16 também vai falar desse batismo. Atos 11 e 16 diz: E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E é interessante essa leitura desse livro, porque nós vamos nos familiarizando com a beleza do Evangelho, a coisa maravilhosa que é ser cheio do Espírito Santo, certo? Ser renovado nas nossas forças. Aqui era um momento difícil. Os discípulos estavam ali, Jesus foi levado ao céu, havia um discípulo faltando porque ele havia traído Jesus, que era Judas Iscariotes, mas as coisas não ficam faltando em lugar nenhum, e nós encontramos aqui que quando eles vão escolher um para ocupar aquele lugar que ficou vago, que era o lugar de Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e por fim havia tirado a sua própria vida, eles têm pessoas que andaram junto com Jesus, junto com eles, não era contado entre os 12 principais ali, mas andava junto com Jesus e conhecia Jesus, todos os feitos, e era testemunha da sua ressurreição. Então, eles têm 2 opções, mas uma coisa que chama a atenção nesse primeiro capítulo de Atos é que no versículo 24 desse primeiro capítulo diz assim: e orando. Olha que coisa interessante, as decisões tomadas sempre baseadas e buscadas através da oração. E isso ensina muito a gente nesse dia, que nós devemos ir buscar as nossas decisões buscando conhecimento da parte de Deus, determinação da parte de Deus, orando, sempre em oração. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã, neste dia, nesse devocional diário. Vamos sempre buscar a resposta de Deus através da oração a Deus. Então eles fazem o quê? E orando, disseram: Tu, Senhor, não somos nós que vamos escolher. Havia 2 para ser escolhido: José, chamado Barsabás, e Matias. E olha que Barsabás tinha um nome interessante: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Devia ser uma pessoa maravilhosa. Mas olha só, havia Matias também. Mas eles vão orar e eles dizem: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. E aí foi provado que Deus havia escolhido quem? Matias. E eles obedeceram. Não é só orar e ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus e não obedecer. O importante é ouvir, buscar, ouvir a voz de Deus, olha só, falar com Deus, ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus em obediência. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui lendo o 2º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Não se esquece, deixa seu like, é muito bom, e compartilha com mais alguém. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.